Oi, tudo bem? Meu nome, Luiz Albérico. Eu sou professor da Universidade de Pernambuco e vou apresentar para vocês agora um programa que tem o nome Ciranda Auditiva. A proposta do programa é desenvolver uma série de ações para ajudar as crianças surdas desde o seu primeiro dia de vida. Muitos pais, ouvintes, que recebem o diagnóstico da criança surda, que seu bebezinho é surdo, entram num luto terrível de rejeição, de abandono, de desespero, a surdez. Mas não é a criança, é a surdez em si, porque também muitas vezes não sabe como lidar. E ao longo de mais de 10 anos trabalhando na rede hospitalar, envolvido com essa questão da saúde, eu verifiquei que isto é uma realidade. Muitos livros, muitos trabalhos, muitos textos, inclusive da professora Cristina Solé, fala do luto familiar por conta do diagnóstico da surdez. Acontece que este luto, ele vai existir no momento em que a família não sabe como lidar com a criança surda. E é diferente. Não é nenhuma pedagogia surda que eu estou aqui defendendo, mas uma adaptação do saber materno que tem que ser respeitado em tudo. Porque a mãe tem o seu saber materno, ela foi criada e ela vai criar, ela tem o seu instinto maternal, ela tem o seu amor, o seu carinho por aquele bebê que saiu dela, do seu ventre, e é dela. Então tem que ser respeitado o saber materno e inserir neste saber materno a questão da visogestualização. Tudo aquilo que a mãe diz, meu bebezinho, com a expressão e o sorriso, precisa ser colocado em mão, nas mãos, no corpo. Então não é meu bebezinho com o bebê lá no berço, mas é meu bebezinho tocando no bebê, passando a mão, passando no rostinho, na mãozinha. E este toque é o que a mãe vai chamar essa criança para ela se inserir na linguagem materna. Porque a criança surda, a linguagem da criança surda, a língua da criança surda é a língua materna. É o que a mãe tem para dar a ela. E se a mãe é ouvinte, vai dar só oralização, essa criança vai ficar abandonada na sua característica e especificidade linguística. Então a mãe precisa entender que, além de falar, de oralizar, vai transmitir com gestos, com expressão, com toque no corpo, aquilo que ela está falando. Independente se vai ser a Libras, nesse momento não é isso agora, nem tem que inserir a Libras como obrigação para aquela mãe no primeiro dia de vida. Não, ela está em choque ainda. Mas é dizer para ela que aquela criança vai se sentir mais identificada, mais amada, mais convocada para o mundo real quando ela tiver essa relação visogestual. Então é isso que é fundamental para a criança surda, o bebezinho surdo, filha de mães ouvintes ou de mães surdas, não tem problema. É a mesma situação, só que a mãe surda já faz naturalmente. A mãe ouvinte apenas tem que ser orientada. É esta orientação que nós defendemos. Serviço de estimulação precoce para o bebê surdo. Para isso, tem que ter um serviço de orientação e formação familiar. E isso tem que ser de responsabilidade do serviço público, do poder público, das secretarias de saúde municipais e estaduais, dos hospitais de referência. É assim que nós defendemos, e é de todo o Brasil. Primeiro, porque o teste da orelhinha já é oficialmente uma obrigatoriedade de toda a maternidade fazer. Desde 2010 já existe esta lei. Sabe qual é o percentual de maternidades no Brasil que faz o teste da orelhinha regularmente em todas as crianças? 15, 20%. Não existe um registro, não existe um cadastro para aqueles exames que falharem. E daí a gente poder intervir. Não tem esse cadastro. Se não tem o cadastro, a lei está lá, mas não está sendo cumprida. Então é um problema sério que não está sendo enfrentado. Não é só uma questão de diferença linguística, é uma diferença comunicacional, é uma diferença afetiva, é uma diferença no comportamento. Não é a surdez, é o que ela implica no sujeito por não ter essa identidade familiar. E aí tem algumas pessoas que chegam e dizem,
Se é assim, então que se afaste logo essa criança surda da família de ouvintes para que ela seja criada na comunidade surda. Outro crime de infanticídio colocado em livros, em artigos, em publicações, no discurso de surdo, no discurso de ouvinte, no discurso da escola bilíngue, no discurso de alguns intérpretes, de alguns professores. Isso é um crime. Negar à família o direito de criar o seu filho, de educar o seu filho na sua educação, na sua cultura familiar, para afastar para um lugar que é totalmente estranho e desconhecido, que quer se apoderar de um ser. Isso é uma fratria criminosa, irresponsável, de tirar a criança. Sabe quantas crianças estão nas escolas estaduais, escolas municipais, nas creches, nos centros de apoio ao surdo, então nas escolas especiais de surdo, como os SUVAG de diversos lugares do país. Tem um SUVAG, Pernambuco, Natal, Fortaleza, Brasília, tem vários lugares, tem escolas especiais, tem vários lugares. Sabe o que é que as crianças estão nas escolas fazendo? A mãe leva e vai buscar. Sabe o que é que essa mãe faz o dia todo nessa escola? Ou a manhã toda nessa escola? Ou a tarde toda nessa escola? Nada. Não aprende como falar com seu filho, não aprende como educar seu filho, não aprende a interagir com seu filho. E essa criança é criada na escola com uma educação, em casa é outra. Então o que é que essa criança vai entender? Onde é que vai ser o lugar dessa criança? Ora, se na escola só tem surdo, para que vai ser muito melhor, a criança vai rejeitar a família. De quem é a culpa? Da escola, da comunidade surda, que não está fazendo essa construção, esse elo, essa participação coletiva com a família. Mas tem muito surdo na internet impondo esta situação de afastar, porque o ouvinte é preconceituoso e discrimina e não respeita o surdo. Poxa vida, por favor, respeitar o que se não conhece? Como é que uma família vai respeitar uma coisa que não conhece? Se o médico lá atrás não disse no primeiro dia do diagnóstico, sua criança é surda, mas não se preocupe, porque ele agora vai ter um apoio familiar de um serviço de orientação e vocês de como trabalhar melhor, respeitando o seu saber materno e respeitando a língua visogestual. Aí eu teria uma criança mais normal, surda. Mas o que a gente tem? Egocêntrica, agressiva, arrogante, comportamento animalesco, medíocre de conhecimento. Mas a comunidade surda está lá brigando pelo direito de pegar essa criança para ela, para botar ela na cultura surda. Isso é um crime. Então o programa Ciranda Auditiva quer romper com todo esse modelo de sociedade irresponsável, trabalhando primeiramente onde estão os bebês surdos profundos. Não se sabe, não tem cadastro, não tem registro. O Brasil, o governo federal, os estados não sabem onde estão essas crianças. Estão abandonadas, largadas com suas famílias, ignorantes, sem saber como lidar. Então, primeiro projeto, cadastro nacional, estadual, de onde estão essas crianças com surdez diagnosticadas precocemente no primeiro mês de vida, e não como está acontecendo em muitos lugares, 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, 2 anos depois, 4 anos depois, como eu tenho registro. Primeiro projeto do Ciranda, o programa Ciranda Auditiva, cadastro, banco de dados. Nós vamos começar com esse banco de dados na maternidade Cisan do estado de Pernambuco, para poder acolher essas crianças, vinculado à Universidade de Pernambuco, para depois a gente ampliar para o Brasil. Mas se vocês já estão gostando do nosso discurso, comece a fazer essa mudança na sua cidade. Provoque o fonoaudiólogo, provoque a maternidade. Fez teste da orelhinha? Fez. Onde é que está essa criança que fez falha o teste? Para onde foi encaminhado? Ah, foi encaminhado para o centro de mais complexidade. Vai lá. Onde é esse centro? O que foi que foi feito? Ah, deixou para voltar depois? Não. Tem que ter uma estimulação precoce para essa criança. Ah, vai fazer implante coclear, que faça o que for, os aparelhos, o que for. Mas a criança precisa de uma comunicação imediata, visogestual. Imediata, para que ela possa sentir ser humano sujeito, feliz e harmonia. Então, primeiro ponto, primeiro projeto, registro do banco de dados. Segundo projeto,
É a criação de uma rede de apoio familiar, de orientação familiar, de como lidar com essa comunicação visogestual. E ao mesmo tempo, neste mesmo serviço, estimulação precoce da criança para trabalhar a convocação dessa criança na sua subjetividade, na sua afetividade, construindo essa relação de empatia mãe, língua materna, cultura familiar com a criança. Isto tem que ser para que possa trazer a naturalidade, a harmonia na construção desse sujeito. Terceiro projeto, educação para a saúde. As mães surdas que estão chegando nos hospitais têm que ser recebidas em língua de sinais, desde a recepção, a sala de parto, ao banco de leite, todos os laboratórios, todos no ambulatório como geral, todos os ambientes devem estar recebendo, acolhendo essa mulher, essa gestante surda, essa parturiente surda, essa mãe surda em língua de sinais, para que ela se sinta acolhida, recebida e respeitada. E assim, de repente, até diminuir a quantidade de cesarianas das mulheres surdas. Porque como é que o médico vai orientar a questão da força, do momento, do tempo? Orientar o que está acontecendo se ela não está conseguindo ter comunicação. E o corpo dela está mudando para fora uma coisa que ela sabe que está lá dentro, que é o bebê. E vai botar como esse bebê? Como é que vai nascer? Aí vai para a cirurgia, que é mais fácil para o médico. O quarto projeto, ele é um dos mais fundamentais e base. Nos hospitais nós temos enfermeiro nível superior e enfermeiro nível técnico. Os médicos das diferentes especialidades, assistentes sociais, psicólogos. Nenhum deles está sendo formado em língua de sinais. O decreto 5626 foi omisso quando colocou apenas para a saúde e na fonoaudiologia. Esses profissionais não lidam com o ser humano, doutor fono e educação por licenciatura. E esses profissionais, como é que vai lidar a parte psicológica, a parte da saúde do corpo, a parte da enfermagem? E a enfermagem nível médio e a enfermagem nível superior? Não. Esqueceram. Muito mal tem libras em alguns desses cursos, e quando é 30, 40 horas para dizer oi, tudo bom e tchau. Não tem uma libras instrumental para a necessidade daquela mãe, daquela mulher, daquela gestante, daquela família para lidar com a criança. No mínimo orientar, vá procurar um centro de estimulação precoce para aquela criança. Não tem linguística educacional de orientação. Agora, colocar um intérprete nesse ambiente é uma invasão, porque onde está a empatia entre o profissional de saúde e o paciente. A mesma situação na escola, onde está a empatia entre o professor e o aluno em sala de aula, para poder ele acreditar naquele professor com respeito e dedicação para aquele conteúdo. Aí joga o intérprete para desviar a responsabilidade, desviar a motivação. Não tem aprendizagem na escola, também não vai ter relação. E escrever um papelzinho, um bilhetinho para dizer que ele vai levar para casa e outras pessoas vão dizer para ele e não sabe entender. Não, não pode ser assim. Isso é falta de respeito, falta de consideração, falta de humanização dos serviços de saúde, falta de inclusão da comunicação sensorial da Libras nos serviços de saúde. E quinto e último projeto, estou falando do número 5 não, o número 5 é esse, mas classificando os 5 projetos, nosso quinto e último projeto, nós vamos trabalhar a orientação do sujeito surdo, de como lidar com o seu corpo, de como lidar com as suas mazelas, de como lidar com o desconhecido. Saber que o exame de sangue tem condições de verificar o corpo, mas que não é só apontando para dizer onde dói, porque a situação pode ser num canto e a dor em outra. Só apontar, o médico vai ter que descobrir como, só Deus sabe. Então, empoderar o sujeito surdo do seu corpo, saber como funciona. Questão circulatória, questão musculoesquelética, alimentação. O surdo não sabe como comer, ele come pelo que é gostoso, ele come pelo que é mais saboroso, ele come pelo que é mais delícia. E aí muitas vezes coloca sal, sal, sal porque é delícia, mas não sabe o prejuízo do sal ou o prejuízo do açúcar, ou dos alimentos industrializados, altamente cancerígenos, mas é delicioso, porque tem açúcar e sal embutido e ele continua comendo. É mais prático, é mais fácil comer ou preparar, mas o nível de cancerígeno que esse alimento é para o indivíduo, ele não tem noção. Então é essa orientação que também precisa ser feita. Resumindo o nosso projeto, nós estamos com 5 atividades que vamos desenvolver no programa Ciranda Auditiva e que eu convido todos vocês para participarem do Brasil. Todos vocês para participarem do nosso estado de Pernambuco. E esse programa Ciranda Auditiva, ele está vinculado à Universidade Federal de Pernambuco, à Universidade Federal Rural de Pernambuco e à Universidade de Pernambuco. São 3 universidades públicas do nosso estado, mas que pode ter em todo o Brasil esse processo de entendimento e compreensão.
Então nós precisamos da ajuda de vocês. Ajude-nos a divulgar o programa Ciranda Auditiva. E muito obrigado a todos.